Bom dia, pessoal. Professor Antônio José, matemática do sexto anos A e B. Sexto ano A e B. Eu vou gravando esse videozinho aqui hoje para fazer a correção das atividades do dia 22/9 e do dia... Deixa eu ver aqui... 24/9. Beleza. A atividade do dia 22/9 trabalhava com questões envolvendo cálculos com números decimais, números racionais na forma decimal, frações na forma decimal. Como é que funcionam esses cálculos? Para fazer essa atividade aqui, você não precisava necessariamente saber o que é fração, tá? Você só precisava saber como calcular usando esses números aqui com vírgula. E tinha isso explicando no livro, eu coloquei a página para você dar uma olhadinha lá. Coloquei, se eu conseguir, eu coloquei também algum vídeo. E o esquema é só o seguinte, ó. Quando você tem uma continha dessa que tem vírgula nos números, você vai fazer isso, ó. Você vai armar a conta colocando vírgula em cima de vírgula. Então, o 6 que está depois da vírgula fica aqui, o 7 que está antes fica aqui. Continha de mais, agora é só resolver. 9 mais 6 são 15. Aí a vírgula que estava aqui, ó, ela desce e fica aqui. 15 vai 1. 1 mais 6 são 7, 7, 7 são 14. Vai 1, 1 mais 1, 2. Só isso. Você resolve igual uma soma normal, uma subtração normal. A única coisa que você tem que prestar atenção é aqui a vírgulazinha. Você coloca a vírgula em cima da vírgula e o resultado em cima de onde estão as outras duas vírgulas. Só isso. Então vamos para as próximas. Ó. 35,2. Aí a vírgula fica em cima da vírgula. O 8 fica aqui. O 9 fica aqui. Isso aqui está diminuindo. Então a gente resolve normal. 8 para 2 não pode, vai ficar 8 para 12, né? 8 para 12 são 4. Então eu tiro um daqui do 5, vai ficar 4, né? 9 para 4 eu não posso, aí fica 9 para 14. Aqui fica 4, né? Vai ficar 9 para 14. 9 para 14 são 5. Aqui eu tiro 1, vai ficar 2. Então de 0 para 2 são 2. E a vírgula abaixo aqui, ó. 25,4. Na próxima, mesma coisa. 0,85. Coloca a vírgula embaixo da vírgula. Aí o 3 fica embaixo do 8. O 7 fica embaixo do 5. O 6 fica aqui. E o 1 fica bem aqui. Faço tracinho. Sinal de mais. Resolve a continha. Como aqui em cima não tem nada, vale 0. Ó. 0 mais 6 são 6. 5 e 7 são 12. Vai 1. 1 e 8, 9 e 3 são 12. Vai 1. Mais 0 é 1. Mais 1 são 2. E a vírgulazinha embaixo onde está a outra vírgula. Na D, mesma coisa, só que agora você vai reparar o seguinte. Você tem um número que tem vírgula, que é o 18,25, e tem outro que não tem vírgula, que é o 25. Então, ó, veja que o 18 ele é uma parte inteira de igual a 25 aqui, tá? Ó, ele tem unidade e dezena. O 25 aqui é unidade e aqui é dezena. Então você vai igualar a unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, que é como se arma a conta normal. Aí é o 25. Aí você vai colocar, ó, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, o vírgula vai ficar aqui, vírgula 25. Então aqui, ó, é como se tivesse vírgula 00, entendeu? Beleza? Aí passa sinalzinho de menos. Você faz a conta de menos normal. 5 para 10 são 5. Iria tirar um aqui, né? Eu vou fazer rapidão aqui. Conta de menos normal. Faço tracinho, resolvido. Beleza? Na E, mesma coisa, só que agora aumentou um número, tem um número a mais, então ó, 2,33, aí vírgula, vírgula aqui. Os dois vão ficar sempre em cima um do outro, ó. Aí o 33 aqui, que tem um 0, aí o 3, 3, aqui tem um 6,
6, 6. Faço tracinho, vocês estão vendo, estão todos em cima um do outro aqui. Soma, né? Que vale 0. 0 mais 3 são 3, mais 6 são 9. 3 e 3, 6, com mais 6 são 12. 1 mais 3, 4 e 6 são 10, vai 1. 1 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a vírgula em cima da vírgula. Aqui, mesma coisa, só que na F você tem que ter um cuidado, porque você tem uma subtração e depois você tem uma soma. Então o ideal é que você faça assim, ó, faz 15, aí aqui vai ficar o 9,85. Subtrai primeiro e depois você resolve a soma. Acha o resultado primeiro da subtração e depois você faz a soma. Aqui eu posso botar 1,00 só para mim ter visualizar os números então em cima, né? Então, ó, 5 mais 0, 5 menos 0, né? Então vai ser 5 para 10, que é 5. 9 para 10 é 1. 10 para 15 são 5. Aqui vai ser 0. Dá 5,15. Beleza? E aí, como a gente já fez a subtração, agora a gente pega o 5,15, ó, e soma aqui com 3,275. Aqui em cima vale 0. 5 e 0 são 5. 7 e 5, 12, vai 1. 1 e 1, 2 e 2 são 4. A vírgula em cima da vírgula. 5, 3, 8. Então o resultado é esse aqui. Beleza? Aí, além dessas questões aqui que eram do livro, você tinha também uma atividadezinha que era da apostila. Aí você tinha que fazer também a atividade 24 e 25. Então, da atividade 24, primeira questão da atividade 24. Romário é lutador de jiu-jitsu. 10 dias antes da luta, estava pesando 68 quilos, mas na sua categoria ele deve ter no máximo 64. Para poder competir, Romário iniciou um treinamento intensivo e no dia da luta estava pesando 4,2 quilos a menos. Então, ó, o cara pesava 68 e perdeu 4,2. Então, a gente vai diminuir 4,2. Eu já montei aqui, ó, igualando unidade com unidade, ó, 4 com 8. E aqui, ó, como não tem nada, eu posso colocar o vírgula 0 só para desencargo de consciência mesmo. Só, ó, quando a gente vê fração direitinho, eu vou explicar melhor o motivo desse eu poder colocar esse vírgula 0 aqui, tá? A gente entrar mais a fundo em frações, mas por enquanto, você só precisa saber que eu igualo unidade com unidade, dezena com dezena. Como aqui não tem nada, eu posso colocar esse vírgula 0. Eu não precisava nem colocar isso aqui, entendeu? Não precisava colocar isso aqui. Eu tô colocando mesmo para você ter uma noção do que está acontecendo aqui. Certo? Aí eu iria fazer, ó, 2 para 10, né? Que aqui é 0. 2 para 10 aqui são 8. Aí eu tiro um desse aqui, vai ficar 7. 4 para 7 são 3. 0 para 6 são 6. Então o cara está pesando 63,8. Como ele tinha que pesar no máximo 64, então aqui ele atingiu o seu objetivo. Ele atingiu. O objetivo dele era pesar até 64, então ele está pesando 63,8, ele atingiu o objetivo dele. Na segunda questão da 24, na atividade 24, esta sequência tem um padrão. 4,9, 5,3, 5,7, aí tem uma interrogaçãozinha. Então você tem que descobrir quanto é o valor dessa interrogação nessa sequência. Como ele está dizendo que a sequência tem um padrão, ele dizer que a sequência tem um padrão é basicamente ele dizer que a sequência vai crescendo a mesma quantidade toda vez, entendeu? Aí como é que você faz para descobrir essa quantidade que ele está crescendo? É só você pegar um número maior dessa sequência aí, você pega o maior, aí diminui pelo menor, e a diferença é o tanto que o menor cresceu para atingir o maior, certo? Então vou pegar aqui, ó, 5,7, eu vou diminuir 5,3 dele. 3 para 7 são 4.
Aí a vírgula aqui, 5 para 5 são 0. Então ele aumentou 0,4 de um para o outro. Como ele aumentou 0,4, eu quero saber o que está depois de 5,7. Pego 5,7 e somo 0,4. 4 e 7 são 11. Aí vai 1 para cá, 1 e 5 são 6. E a vírgula embaixo da vírgula. Então é 6,1. A alternativa C. Beleza? Acredito que vocês tenham entendido. Você quer saber qual o próximo da sequência? Você diminui um maior pelo que está anteriormente e acha o quanto ele está aumentando de um para o outro. Aí depois você pega o último que tem da linha e soma o que ele está aumentando de um para o outro. Aí você acha o próximo. Só isso. Na terceira. A temperatura normal de Carlos é 37 graus. Ele ficou com gripe e observou que estava com 37,8 graus de temperatura. Tomando um analgésico, sua temperatura baixou 0,5 grau. Então, ó, o cara estava com 37,8 de temperatura, tomou um analgésico, aí baixou 0,5. Se baixou, diminui. 5 para 8 são 3. 0 para 7. 0 para 7 é 7 e 0 para 3 são 3. Agora ele está com 37,3, que é a alternativa A. Era só isso. Aí, vamos aí para a atividade 25. Atividadezinha com gráficos. Eu acho que essa aqui não precisa nem fazer. Eu acho que não vai ter nem continha. Eu vou só anotando aqui um gabaritozinho. Primeira. Foi realizada uma pesquisa em um grupo de funcionários de determinada empresa cujo objetivo era de saber a preferência dessas pessoas em relação a atividades culturais. Cada funcionário devia escolher apenas uma opção e os dados foram apresentados em forma de gráfico de colunas. Aí tem um gráficozinho, né? Vocês dão uma olhada, tem cinema, teatro, show, museu, nenhuma atividade. Aí cada um tem um gráfico, tem um medidorzinho do lado. Quanto mais alto for a barrinha da coisa, mais pessoas gostam daquele tipo de atividade cultural. Então, qual a atividade cultural mais votada? O gráfico do cinema está disparado um maior. Então é o A, cinema. Era só isso a questão. Na 2. Você já reparou que existem alimentos que te deixam cheios por mais tempo e existem outros que você comeu há pouco tempo, mas que já está com vontade de comer novamente? Isso se chama índice de saciedade. Veja no gráfico abaixo alguns alimentos e a taxa percentual que eles têm de satisfazer a fome. Beleza. Dentre os alimentos presentes no gráfico, que possui menor índice de saciedade é o. Então, ó, você tem ovos no gráfico. Você tem ovos, maçã, uva, peixe, pão, biscoito. Aí tem um gráficozinho do índice de saciedade. Na esquerda você tem a barrinha aumentando, né? Que mostra quanto maior a barrinha, mais você fica saciado. Só que ele quer saber quem é que é o menor. O menor é o pão. Então o pão ele é a opção C. Terceira questão. O gráfico abaixo mostra a preferência de animais de estimação das crianças de uma escola. Nesse gráfico, a quantidade compreendida entre 5 a 10 crianças preferem ter um camaleão. Beleza. Aí você tem um gráficozinho que é assim, ó, pra cá é a quantidade de crianças que gostam de cada animal, vai aumentando. E assim vai ter as barrinhas com cada bicho. De acordo com os dados do gráfico, qual animal de estimação foi preferência de escolha considerada a quantidade compreendida entre 15 a 20 crianças? O que está entre 15 a 20 crianças é o gato. Então, entre 15 a 20 crianças gostam do gato. Ele deu o exemplo do camaleão, que é para você entender como é que funciona isso. Uma quantidade compreendida entre 5 e 10 crianças prefere ter um camaleão, porque o camaleão está entre 5 e 10. É o único que está entre 5 e 10. Aí ele prefere o gato. Ele pergunta o que está entre 15 e 20. O único que está entre 15 e 20 é o gato. Aí você marca essa opção aí. Então, pessoal, essa foi a correção das duas atividades. Atividade do dia 22 e a... não, ainda falta a atividade do outro dia, né? Então, vou continuar aqui. Deixa só eu achar aqui meu plano de aula do
do dia 24. Dia 24 frações. A atividade do dia 24 é do livro Questões de 1 até a 8. Só dar uma pausazinha aqui para mim achar aqui meu livro. Foca. Pronto. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer agora a correção do exercício do dia 24, que é a atividadezinha do livro. Da página 136, do 1 até o 8, beleza? Frações. Frações, eu coloquei uma explicaçãozinha bem básica, que é basicamente o seguinte: o que é fração? Fração é um número que você utiliza para quando você quer numerar uma parte de uma coisa inteira. Então, se eu tenho, por exemplo, tenho esse negócio aqui, mas eu quero só metade dele. Ele inteiro vale 1. Ele inteiro vale 1. Mas como é que eu coloco a metade desse cara? Aí eu uso a fração. A fração é um númerozinho escrito assim com tracinho. Embaixo vai ter a quantidade de partes que tu dividiu a coisa que tu quer numerar. E em cima vai ter a quantidade de partes que você pegou. No caso aqui, ó, eu peguei essa coisa inteira, dividi em duas partes. E peguei uma parte de cima. Entendeu? Beleza? Você tem que ter noção que isso aí só funciona para quando você dividir as coisas em partes iguais. Né? Tá dividido em partes iguais. Só para quando tá dividido em partes iguais, tá? Aí você pode numerar, você pode dizer quanto você pegou daquela coisa, entendeu? Tipo, isso funciona para coisas inteiras, funciona para números também, tá? Aí você vai ter que dividir o número em uma certa quantidadezinha e você vai saber quanto do número você está pegando. Tipo, se isso aqui valesse 10, entendeu? Se isso aqui valesse 10. Isso aqui valesse 10. O 10 eu dividi em duas partes. Então, se eu dividir o 10 em duas partes, cada parte vale 5. Se eu peguei uma parte desses 10, eu peguei 5, entendeu? É tipo isso. Mas a atividade ela é bem mais simples até do que isso aqui que eu estou falando. Então, bora lá, questão 1. Na questão 1, vou até botar aqui o meu livro aqui. Ver se dá para enxergar direitinho. Dá. Na questão 1, ele tinha as figuras. Beleza? Aí o que é que pedia na questão 1? Observe as figuras e indique as que estão divididas em partes de mesmo tamanho. Então você lembra que eu acabei de falar? Você divide uma coisa em partes iguais. Aí você pode fazer frações dela, entendeu? Escrever em forma de fração. Por exemplo, esse cara aqui está dividido em 8 partes. Aí eu posso fazer um tracinho, coloco 8 embaixo e a quantidade de partes que eu pegar eu coloco em cima. Então, ó, quais os que estão divididos em partes de mesmo tamanho? A tem pedaços iguais. A B, ó, tá dividido em duas partes iguais. A C não, ó, você tem uma ponta aqui, uma parte larga aqui desse lado, não tá. A D tá dividido em partes iguais. São triângulos, ó, 4 triângulos. A E também tá dividido em partes iguais, ó, são duas bandinhas da figura. A F também. A G não, ó, porque aqui você tem dois triângulos e aqui você tem duas formas diferentes, ó. Não é a mesma coisa. A H, ó, você tudo triângulo. A I, dois lados iguais também. A J é o mesmo esquema da C. Aí não funciona, entendeu? Não é. Então, com as opções, quais as certas que você ia marcar? A A, a B, a D, a E, a F, a H e a I. Beleza? Na 2, então vou colocar aqui, ó. A B, a D, a E, a F, a H e a I. Beleza? Na 2. Na 2, ele está perguntando o seguinte. Os triângulos destacados na cor azul representam que fração de cada figura? Aí, galera, seguinte. Não sei se é mais fácil eu mostrar o desenho feito aqui ou fazer um. Eu vou tentar fazer pelo menos um aqui para mostrar como funciona. Aí, ó, o quadrado está dividido assim. E aqui é a parte azul. Beleza? Faz de conta que está dividido em pedacinhos iguais. Aí o que acontece? Eu peguei e dividi essa aqui em 4 partes.
e eu peguei desse negócio uma parte só. Então essa é a fração que representa a parte que eu peguei da figura, entendeu? Eu dividi a figura em 4 partes e peguei uma. É só isso, certo? Na B você vai fazer a mesma coisa, só que a B tá muito difícil de desenhar, cara. Bem difícil de desenhar. Então vou tentar fazer assim. Aí aqui você vai ter tipo ponto no meio. Vai ter assim. Esse aqui vai estar dividido de novo no meio. Aí aqui eu peguei uma parte só, tá assim. Aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Passa um traço e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. E eu peguei uma. É isso, beleza? É só isso, não. É só isso mesmo. 3. Uma semana tem 7 dias. Que fração da semana é representada por? Ó, a semana tem 7 dias. Então, basicamente você divide a semana em 7 pedaços, entendeu? Então, ó, na A você dividiu em 7 pedaços. E na B você também está dividido em 7 pedaços. Se eu peguei 3 dias da semana, eu peguei 3 dos 7 pedaços. E na B, se eu peguei 6 dias, eu peguei 6 dos 7 pedaços, entendeu? É basicamente isso. Na 4. Cada figura representa o segmento de reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e em vermelho. Então, basicamente, você vai ter o seguinte. Na Você vai ter um negócio dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até só tem uma partezinha dessa aqui que é vermelho. O resto é azul. Então, ó, o azul e o vermelho. O azul, como o negócio é dividido em 8 partes, você vai ter um 8 aqui. E o azul são 7 do total, né? Ó, então vai ser 7 sobre 8. Já o vermelho é dividido em 8 partes também, né? Mas do vermelho você só pegou um. Beleza? É só isso. E para as outras você faz a mesma coisa. Você pega... Eu não vou desenhar de novo. Vocês olham aí pelo livro de vocês, está na página 136. O azul na B e o vermelho. Na B você tem dividido em 10 partes. Então embaixo dos dois vai ser 10. Só que o azul você só pegou 3 e o vermelho você pegou 7. Esse é o mesmo esquema. Só que agora você está dividido em 12. Então, no azul, você dividiu em 12, né? Então, o 12 vai ficar embaixo. O azul tem 7 pedacinhos. E o vermelho, dividido em 12 pedaços também. O vermelho tem 5 pedacinhos. Na D, mesma coisa. O azul, você dividiu o negócio em 5 partes. Então, você vai ter os 5 embaixo. E o azul você pegou uma. Já o vermelho também está dividido em 5 partes. Aí você pegou... Ai não, na verdade está em 6 pedaços aqui. 6 pedaços. Então é uma parte de 6 e o vermelho são 5 pedaços, parte de 6. Confundi, galera, mas deu para entender, né? Vai ser sempre isso. Como é que é a fração? Isso aqui é tipo todo, ó. Isso aqui é uma coisa inteira que eu dividi em 8 pedaços. Entendeu? Aí o vermelho eu peguei só um pedaço dos 8. E o azul eu peguei 7 pedaços dos 8. É sempre, a ideia básica é essa. Quinta questão. Que fração do ano 7 meses representa? Um ano é dividido em 12 meses. Um ano é dividido em 12 meses. Se eu peguei 7 meses, é 7 sobre 12. É simples assim. 6. Quantos ovos Helena tem para fazer um doce? Helena tem 12 ovos. Beleza? Se ela usar 5 desses ovos, qual fração a Helena vai usar? Ó, ela tem 12 ovos. Se ela usar 5, ela usou 5 de 12. Beleza? 7. Ontem foi dia 17, um mês de 30 dias. Qual fração desse mês já passou? O mês está dividido em 30 dias. E passou 17. Já peguei 17 desses 30.
Viu? É bem simples. É só você pensar assim. Ah, a coisa está dividida em tantas partes. Aí você coloca tanto de parte embaixo. E eu peguei já tantas coisas. Aí você coloca o tanto que você pegou em cima. Na 8. Para encher uma xícara são necessárias 8 colheres de farinha. Cada colher de farinha representa que fração? Pronto, ó. Para encher a xícara, 8 colheres no total. Cada colher que eu coloco é uma colher do total de 8. Beleza? E essa é a correção da atividade do dia 24. Aí eu vou tentar postar isso aqui no YouTube. Se eu conseguir, eu marco vocês lá, coloco no grupo. E aí a gente vai para a aula do dia 29 hoje. Boa sorte aí, pessoal. Valeu, obrigado.